Eu vou te surpreender aqui, como sempre. Lá vem. O que que você arrumou dessa vez? Não, não arrumei nada, mas eu só queria saber, até para quem está aqui e que são, eventualmente, vão assistir depois, são meus seguidores, eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a UP. Ah, olha só, meu convidado me surpreendendo, querendo que a gente falasse da UP. Bom, a UP surgiu em 2016, através de um processo de coaching que eu passei, inclusive, Aham. que eu nunca imaginei que eu fosse ser empreendedora, eu achei que eu não tivesse esse perfil, e o processo de coaching foi essencial na minha vida nesse sentido. Eu estava saindo do mercado tradicional, eu não acreditava que eu pudesse ter sucesso nesse sentido. E acabou que surgiu a UP, ela veio crescendo, e o nosso foco hoje, ele é principalmente atender pequena e média empresa, que muitas vezes não tem um RH interno, Uhum. mas acredita que o olhar sobre as pessoas ele é importante, né? Toda a minha equipe ela é formada por psicólogo, então o olhar ele é diferenciado. Então, mesmo que seja um processo seletivo, tem esse cuidado, tem esse olhar sistêmico, né? A Sim. psicologia promove isso na gente, é um olhar que a gente não tira mais. Uhum. Então, a ideia é levar a psicologia organizacional para dentro das empresas, não só em processos seletivos, mas também em processos de desenvolvimento de pessoas internamente, através de treinamentos, através da própria escuta. Uma escuta ativa já faz diferença. Então, os projetos eles podem ser inúmeros, mas a gente não perde o nosso foco, que é o foco nas pessoas. A gente conseguiu os resultados que a empresa quer, mas não perdendo o foco nas pessoas. Uhum. Eu tô te perguntando isso até para eu acompanhar essas últimas etapas, né, da sua vida. A Renata foi minha aluna na graduação em psicologia, então eu conheço a Renata já tem mais de 10 anos, né, Renata? Se a gente for pensar, ou É, pelo menos mais de 8, eu tenho certeza, né? você foi meu primeiro período que você foi meu professor foi no terceiro período. A faculdade são 5 anos. Uhum. Eu formei em 2011, então realmente são mais de 10 anos. Né? É muito tempo. E a Renata sempre foi uma aluna exemplar. Eu fico feliz de estar aqui podendo conversar com ela. Eu sempre confiei no trabalho dela, inclusive a Renata também contribuiu um tempo. Voltou, Renata? Acho que deu. Não sei se só para mim que a Renata travou, mas enquanto ela vai voltando. A Renata contribuiu um bom tempo com a empresa do meu irmão, né, que é oftalmologista, em Sete Lagoas. Eu estou falando isso porque tem gente de Sete Lagoas aí. Aline, um beijo para você. Vai ser legal para a Aline, eu acho. Foi legal para ela saber um pouco sobre sua trajetória também, Renata, porque a Aline também vem desse percurso nas empresas, acabou de fazer a formação em coaching, né, que a gente oferece. E acho que vai ser um papo bem gostoso, né? Porque você mesma passou por um processo de coaching também. Tem muita gente que ainda fica na maior dúvida e vai ser bem bacana. Então, vou ficar quietinho, deixar você mandar bala aí e eu obedeço agora. Ah, não, não, não quero não. Eu quero uma coisa dinâmica. Assim que eu Bom, gosto é o também. seguinte, por que que a gente resolveu trazer esse assunto? Porque a gente consegue perceber, tanto nos processos seletivos, quanto conversando com executivos dentro das empresas, que as pessoas elas percebem que elas têm dificuldade, e muitas vezes elas não sabem a quem recorrer. Então, existe ainda um certo preconceito com relação à psicoterapia, né? Aquela ideia de que é para doido, muita gente ainda pensa isso. Outras pessoas já entendem o quanto que isso é benéfico, mas aí, para muita gente, que é o que a gente conversa é assim, processo de psicoterapia é como se fosse para resolver a vida pessoal, processo de coach é só para a área executiva, aí quando a gente pensa em life coach, parece que é uma divisão, você vai explicar isso tudo para a gente, as pessoas entendem, mas aí não é o psicólogo. Então, eu queria, antes da gente começar a entrar nesses detalhes, a gente recebeu algumas perguntas, eu republiquei algumas, Uhum. outras eu só anotei. Então, eu queria que você, antes da gente entrar nesses detalhes, que você falasse um pouco da sua própria história, Tá. né? Porque você era psicólogo, aliás, você era não, você é um excelente psicólogo e decidiu ir para um outro lado na sua carreira, né? Andar em paralelo com o coach. Então, explica um pouco para a gente da sua história, que eu acho que vai ajudar muita gente também que pode estar na mesma situação, né? Certo. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Gober Morales. Vou fazer 40 anos em novembro. Estou na maior expectativa para esse evento. Eu sou psicólogo há 16 anos. Me formei aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz mestrado em psicologia comportamental na PUC, em São Paulo.
E assim que me formei, eu sempre tive o desejo de ser psicólogo clínico, né, de ser psicoterapeuta. E assim que eu me formei em 2003, eu comecei a minha caminhada como psicólogo clínico e já no mestrado em São Paulo. Então, a psicologia clínica sempre acompanhou minha vida. Interessante que você colocou assim, né, um pequeno ato falho que eu adorei, Renata. Você era psicólogo? Não, Porque você... eu continuo sendo, mas é porque o coaching tomou uma proporção tão grande na minha vida que muitas pessoas e muitos ex-alunos às vezes me escrevem e falam assim, professor, eu estou precisando de uma indicação de um psicólogo, nananã, você não está atendendo mais, né? E eu falo, não, eu estou sim. Eu continuo atendendo como psicólogo clínico, que é a minha base e que eu acho que o grande... 99% do meu sucesso como coach tem a ver com o fato de eu ser psicólogo. Então, eu sou psicólogo clínico desde então. Fui professor durante quase 8 anos, né, na graduação, na pós-graduação, na PUC Minas, no Centro, Centro Universitário Newton Paiva, à época. Coordenei pós-graduação, tive um percurso acadêmico e também entrei em contato com o mundo do coaching por uma insatisfação profissional. Chegou um momento da minha vida que a parte da vida profissional como professor, como docente, estava me incomodando um pouco em função de como a educação acontece no nosso país, uma série de questões relacionadas a isso. E aí eu procurei ajuda de uma coach para entender que rumos eu poderia dar para a minha carreira. E eu gostei tanto do processo, eu cheguei a fazer só 5 sessões, eu nem fiz o processo todo, mas Olha só. fiquei tão mexido com a, entre aspas, rapidez com que foi para mim, que eu falei, nossa, eu quero estudar, quero entender o que é isso mais de perto. E de 2012 para cá, eu venho estudando coaching, fiz várias formações. Em 2016, fui contratado por uma empresa específica para psicólogos e criei uma formação em coaching psicológico, que é uma área de estudos da psicologia desde os anos 2000 na Austrália, e depois ganhou o mundo, universidades como Harvard, como várias em Londres, em Portugal tem uma pós-graduação. Enfim, o coaching tomou de fato uma proporção grande na minha vida por conta de um viés profissional. Mas, respondendo um pouquinho, começando a entrar na sua pergunta, a gente tem, né, quem é psicólogo aqui, a gente tem vários colegas psicólogos aqui e que vão assistir depois. Sabem que, infelizmente, ainda a psicoterapia, por mais avanços que nós tenhamos conseguido, né, com a mentalidade das pessoas sobre o papel do psicólogo, ainda tem muita gente que tem preconceito com o que um psicólogo faz, né? Aquela história de que psicoterapia, terapia para louco, melhorou muito, mas tem muita gente que acha que só vai ao psicólogo quem está muito mal, quem está doidão, quem está precisando muito de ajuda, quem está sofrendo muito. E não é assim, né? A psicoterapia é um processo de ajuda que contribui para a ampliação de autoconhecimento e para aumentar os níveis de felicidade. Tem quem procure Uhum. psicoterapia quando de fato as coisas já não estão muito bem. Inclusive, eu até coloquei nos meus stories essa uma piadinha, né? Assim, infelizmente as pessoas procuram terapia pelo psicólogo quando já estão muito mal, né? Quando a situação se agravou muito, seja uma situação financeira, seja uma situação afetiva, familiar, pessoal. E, infelizmente, deixam para procurar ajuda terapêutica muito à frente. Idealmente, todo mundo faria psicoterapia, porque é um momento especial na semana em que você, presencialmente ou online, tem um espaço só para você falar sobre a sua vida, sobre as suas questões, sobre as coisas boas, sobre as coisas não tão boas. É um espaço de troca e de ampliação de autoconhecimento para que você tenha uma vida mais feliz. Então, idealmente, todo mundo faria psicoterapia, que também é um serviço que cabe para qualquer demanda da vida. Um processo de coaching, como você estava comentando, Renata, de fato ainda é muito. Bom, primeiro que a gente tem vários problemas com o coaching, né? Houve uma banalização gigantesca com um processo de desenvolvimento pessoal e profissional que pode ser muito bacana, né? Então, não só no Brasil, mas mundo afora, o coaching
explodiu nos últimos anos e a gente viu uma proliferação muito grande de escolas de formação em coaching. E como o coaching é uma profissão não regulamentada, o que isso significa? Qualquer pessoa com qualquer nível de escolaridade pode se tornar um coach fazendo uma formação ou não. O que eu estou querendo dizer? Se agora, do nada, o seu melhor amigo que estudou até a 7ª série ou tem mestrado, doutorado em economia, quiser passar a atuar como coach, ele faz um... Ou seja, não há nenhum critério, nenhum órgão regulamentador, como todos os conselhos de classe, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Medicina, né, todos os conselhos das profissões que regulamentam a profissão. Então, o coaching é uma profissão não regulamentada, isso abriu espaço para muita gente passar a atuar como coach sem um preparo adequado. E por conta disso, houve uma banalização muito grande, a ponto de muita gente não querer ouvir a palavra coaching, né? Não querer ver um coach na frente, o que é uma pena, porque para alguns casos pode ser muito interessante. Eu estou trazendo um panorama bem geral. Você falou um monte de coisa, minha cabeça já está assim, ó, cheia de perguntas. Falei um monte de coisa. Eu vou começar a esclarecer algumas coisas melhores aqui. Então, só nessa questão de formação. Um psicólogo precisa estudar 5 anos para fazer a graduação em psicologia, para se habilitar a atuar como psicólogo, seja psicólogo clínico e oferecer psicoterapia, ou diversos outros serviços em outras áreas que o psicólogo pode atuar. Para você se tornar um coach, você não precisa de nada, a não ser você falar, sou coach. Existem formações, escolas sérias, que promovem formações em coaching e que daí existem formações menores, formações maiores. Fato é que o coaching, ele faz uso de várias ciências, especialmente da psicologia. O coaching é uma metodologia de trabalho voltada para ajudar, Renata, as pessoas a alcançarem objetivos importantes em qualquer área da vida dela. Então, eu posso contratar um coach para receber ajuda para alcançar um objetivo na área financeira, na área afetiva, na área familiar, na área pessoal, na área profissional. Então, o coaching não é um processo de desenvolvimento específico para o lado profissional, para carreiras, apesar de ser um nicho bastante forte, porque antes do coaching vir para a vida real, para o dia a dia, o life coaching, né, para questões da vida fora das organizações, o coaching teve uma ascensão muito grande dentro das empresas. As empresas contratam os profissionais coaches para desenvolverem certos gestores, né, certas lideranças para um objetivo que é importante para a empresa. Então, por exemplo, eu posso ser contratado por uma empresa para ajudar 3 colaboradores a serem líderes melhores. O que vai ser líderes melhores para aquela empresa? Então, vamos destrinchar bem direitinho o que é que a empresa precisa. A empresa está contratando um coach para desenvolver um colaborador que vai trazer um resultado para a empresa. Claro que o colaborador Mas aí eu vou te interromper para te perguntar uma coisa. A pessoa pode procurar um coaching para se tornar um líder melhor. E não necessariamente vai estar vinculado a uma empresa. Pode também. Ou seja, então, existe de tudo. Então, a empresa pode contratar... muitas empresas têm os próprios coaches internos na empresa, mas também podem contratar profissionais externos para fazer o trabalho específico com algumas dessas pessoas. Assim como eu recebo no meu consultório pessoas, diretores, gestores que espontaneamente procuram por um processo de coaching para desenvolverem algumas habilidades, algumas competências, sem que a empresa saiba e sem que a empresa invista neles, né? Porque quando o coaching acontece dentro da empresa, é a empresa que paga pelo profissional coach para desenvolver o colaborador
e o objetivo que é estabelecido ali é algo importante para a empresa. Então, vamos supor, eu quero que preciso desenvolver o Pedro para ele aumentar em 25% o faturamento da empresa. É claro que o Pedro ganha com isso no sentido de desenvolver habilidades, competências que serão importantes para a vida dele, e ele tem que estar desejoso de passar por um processo de coaching também. Senão, nada acontece. Não adianta a empresa querer que a pessoa passe por um processo de coaching se ela não está afim. E isso tem sido um problema muito grande, Renata, nas empresas. Muitas empresas têm pegado, olha, você precisa fazer coaching sem que a pessoa deseje isso. Agora, uma dúvida. Quando a gente pensa com relação a uma empresa contratar um coach para desenvolver um profissional com foco nos objetivos dela, talvez fique até um pouco mais claro do que a gente pensar assim, eu quero me desenvolver. Talvez até com o exemplo que você tenha fique melhor. Uhum. Eu quero me desenvolver. Uma pessoa chega com uma demanda para você. Quando que você identifica, independente da empresa, quando que você identifica que o processo ideal é um processo de coaching ou é um processo de psicoterapia? Você Ótimo. sendo profissional nas duas áreas. Ótima pergunta. Essa é uma coisa que a gente bate muito na tecla na formação em coaching psicológico que a gente oferece, porque essa diferenciação é muito importante. Então, uma primeira avaliação. Então, qualquer pessoa que me procura no consultório, e muitas chegam falando, eu quero fazer coaching. Eu não ofereço coaching para muitas pessoas que me procuram, porque a partir dessa avaliação inicial, eu entendo que ela não está apta a passar por um processo de coaching. Pode parecer um pouco estranho o que eu estou falando, e eu pretendo explicar melhor, mas eu quero deixar claro desde já que coaching é um processo para poucas pessoas e poucas demandas. Por quê? Nossa, isso é polêmico. Muito polêmico, porque o coaching está sendo vendido a rodo aí, como se fosse uma solução mágica para muitas coisas, e a gente sabe que tem muitas demandas que estão sendo... Tem coaches oferecendo processos de coaching para demandas que são demandas de psicoterapia. Então, a gente vê no mercado coaches oferecendo coaching para depressão, para transtornos de ansiedade, ou mesmo para questões que a princípio caberiam um processo de coaching e não cabe. Vou explicar tudo. Então, o que é muito importante? Um processo de coaching, independente de qual seja o objetivo que a pessoa tem, não é um processo destinado a tratar nada. Então, quando eu recebo uma pessoa que precisa se desenvolver e se capacitar muito ainda, então vamos supor, eu recebi uns 2 anos atrás uma pessoa no meu consultório e falou assim, eu gostaria de fazer coaching, que eu gostaria de ser um líder melhor. Ele veio com a expectativa de passar por um processo de coaching para se tornar um líder melhor. Eu sempre faço uma avaliação inicial para entender como é o funcionamento dessa pessoa hoje no presente, para entender alguma possibilidade de algum grau de psicopatologia, e aí, obviamente, qualquer nível de psicopatologia descarta a pessoa de passar por um processo de coaching para aquela psicopatologia. Então, por exemplo, se eu tenho TOC, se eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, eu não posso passar por um processo de coaching para cuidar do transtorno obsessivo compulsivo. Isso não impede que, se eu tenho TOC, eu não possa passar por um processo de coaching para ser um líder melhor, desde que o meu TOC não interfira no meu funcionamento para interferir no meu processo de coaching. Então, esse rapaz, por exemplo, que me procurou para ser um líder melhor, na entrevista inicial, eu estou tentando entender o quanto essa pessoa, entre aspas, está funcionando bem para passar por um processo de coaching. Por quê? Num processo de coaching, nós estamos falando de uma alavancagem. Eu gosto de brincar, de falar que o processo de coaching é como se fosse um peteleco que a gente dá nas pessoas, porque elas estão funcionando bem, o que não significa que elas não sofram, né? Não sofram com coisas da vida, mas elas têm habilidades e competências e uma maturidade emocional já muito grande
para ela poder passar por um processo de coaching, que é um processo curto, com 10 sessões, 12 sessões, é um processo de curta duração, que vai alavancar essa pessoa, ampliar o nível de autoconhecimento dela e ajudá-la num passo a passo rumo a um objetivo muito específico. E se ela não tiver habilidades emocionais e comportamentais já muito bem estabelecidas, o processo fica frouxo. Por quê? Se eu não tenho uma base, imagina uma pirâmide e a base ainda frouxa, não adianta eu querer impulsionar essa pessoa que uma hora a base vai ruir. Nesse caso específico, esse rapaz ele tinha muita dificuldade de falar não para as pessoas, de se posicionar e dizer o que era importante para ele. E então, com isso, ele tinha dificuldade de liderar os colaboradores dele, ele tinha dificuldade de fazer pedidos, de puxar a orelha dos colaboradores. Então, era importante, no caso dele, um trabalho maior e mais eu ia falar mais profundo, mas não queria usar essa expressão. Eu precisava ajudá-lo a desenvolver mais habilidades comportamentais e emocionais antes dele passar por um processo de coaching. 10 sessões e um processo de coaching típico, no caso dele, poderia dar a falsa impressão de que ele se tornou um líder melhor, mas mais à frente, essas questões importantes de posicionamento, de saber falar não, né, de assertividade, se não fosse cuidado, ia dar problema lá na frente e não ia sustentar o resultado que a princípio ele ia ter. Então, ainda não respondi um tanto da sua pergunta, que é, no primeiro contato com o cliente, é muito importante fazer uma avaliação inicial para entender o nível de maturidade emocional e comportamental que essa pessoa tem. Então, se ela tem dificuldade com assertividade, se ela tem dificuldade em resolução de problemas, então vamos supor que estoura uma bomba familiar. Se isso deixa a pessoa muito alterada, ela não tem recursos para lidar tão bem com essa situação, não significa que ela não sofra com isso. Mas coaching é para quem está funcionando bem, não é para quem está precisando de um ajuste emocional e comportamental melhor. E aí a gente precisa separar o joio do trigo para poder oferecer processos de coaching para pessoas que são coachable, né? Lá nos Estados Unidos, eles batem muito nessa tecla. Existem pessoas que são coacháveis e existem pessoas que não estão no momento de passar por um processo de coaching. Então, isso, Renata, infelizmente é um problema, porque até para nós psicólogos, às vezes, é difícil a gente fazer assim, nossa, será que não caberia ainda um pouco mais de desenvolvimento antes de passar por um processo de coaching? Porque é para poucas pessoas, poucas demandas. Se você for olhar de 100% da população, eu diria que 20% da população está num momento que cabe um processo de coaching. A grande maioria de nós ainda precisa de um ajuste, de um desenvolvimento comportamental e emocional maior. Entendi. Mas aí eu fico pensando assim, vamos supor uma pessoa que poderia ser um excelente psicólogo. Uhum. Quando a gente pensa num curso que dura 5 anos e que ainda tem muito preconceito, talvez, com relação à profissão, talvez a pessoa não pensaria que ser um coach seria muito melhor, já que ela pode, às vezes, passar pelo processo para ser coach durante 4 dias ou um final de semana, como eu já vi, e começar a atender demandas. E outra coisa que eu fiquei pensando, um coach que não é psicólogo, porque ainda tem essa questão, né? O psicólogo e coach, ainda em algumas questões, as pessoas não estão esclarecidas, ainda tem algum tipo de rixa. Isso acontece, a gente sabe, né? Uma pessoa que não tem formação em psicologia, ela poderia ser um bom coach? Pensando que precisa de essa anamnese, digamos assim, né? Não sei se essa é a terminologia certa, mas essa anamnese inicial para a gente identificar qual que seria o melhor processo para aquela pessoa. Eu acho que é muita pretensão da nossa parte de psicólogos entender, achar que só psicólogos são bons coaches, né? Existem psicólogos coaches medíocres, assim como existem coaches não psicólogos excelentes, muito melhor do que psicólogos coaches. A questão toda é que, assim, de fato,
como o coaching é um processo de desenvolvimento que faz uso de vários conhecimentos da sociologia, da economia, das neurociências, especialmente de várias, né, da gestão e especialmente da psicologia, eu não tenho dúvida que um coach que é psicólogo tem um conhecimento sobre o comportamento humano a priori muito maior do que qualquer outro coach com formação superior ou não e que não é psicólogo. O que acontece, Renata, é que, felizmente, o conhecimento hoje em dia ele está aí para todo mundo, né? Para quem quiser acessar. O que tem coisas boas e coisas ruins em relação a isso. Então, eu adoraria que a psicologia estabelecesse uma série de serviços como exclusivas do psicólogo. Então, por exemplo, a gente tem visto aí várias pessoas, até para não ficar falando só de coaching, apesar de esse ser o tema da live, mas eu acho importante pensar assim, inteligência emocional. Você vê aí vários cursos de final de semana, várias imersões sobre inteligência emocional sendo ministradas por não psicólogos. Por quê? Porque se eu sou da área de TI e quiser me dedicar ao estudo de inteligência emocional, eu tenho vários livros, eu tenho vários cursos, eu tenho o conhecimento está aí para ser explorado. E como quase nada é exclusivo da psicologia, o que tem acontecido é a psicologia tem sido invadida por vários outros profissionais que bebem na fonte da psicologia e que criam vários serviços, vários processos e são eventualmente muito bem sucedidos. Eu acho que nós psicólogos estamos dormindo no ponto porque a gente fica morrendo de medo de aparecer, de falar, de nos expormos e as outras pessoas bebem na nossa fonte, estão aí falando à torta à direito e tomando muitas vezes um espaço que poderia ser nosso também, ou por excelência seria só nosso, alguns deles. Então, eu estou falando muita coisa junta, mas o que eu quero dizer é: existem excelentes coaches não psicólogos, mas em Portugal, por exemplo, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, que é o Conselho Federal de Psicologia de lá, tem uma nota de esclarecimento em que eles falam: qualquer processo de coaching em que questões emocionais e comportamentais sejam recrutadas com muita ênfase, esse processo deveria ser realizado por um psicólogo. Então, eu adoraria que aqui no Brasil as pessoas aos poucos fossem entendendo que, para muitos objetivos que vão envolver questões emocionais e comportamentais como base, então, por exemplo, vou falar um monte de coisa polêmica, vou deixar as pessoas com dúvida, mas depois podem me procurar. Coaching de emagrecimento. Existe coaching de emagrecimento? Coaching de relacionamento. Existe um processo de coaching de relacionamento? Existe. Para pouquíssimas pessoas. A maioria das pessoas que passam por um processo de coaching de emagrecimento, na verdade, precisariam de cuidar de questões emocionais e comportamentais que são a base da dificuldade com emagrecimento, da dificuldade com finanças, da dificuldade com relacionamento. Só que no lugar de procurar por psicoterapia, nossa, psicoterapia é longa e nós temos culpa nisso, né? A psicologia tem um pouco de culpa, né? De responsabilidade por vermos processos, às vezes, anos a fio de psicoterapia, o mundo mudou, ninguém quer mais ficar 5 anos no processo terapêutico. Então, eu procuro o coach, eu procuro o profissional coach para passar por um processo de coaching, que tem 10 sessões, que tem 12 sessões, só que grande parte das pessoas que vão fazer um processo de coaching para emagrecimento, para relacionamento, etc., vai ficar faltando um pedaço, porque provavelmente não cuidou da base emocional e comportamental que está ali, né, na base. Então, não é que não exista processos de coaching, de emagrecimento, de relacionamento. Só que muitos psicólogos não, muitos coaches não psicólogos acham que se oferecerem um processo de coaching vai resolver a situação, e aí a pessoa emagrece 10 quilos, 8 quilos, 3 meses depois, 6 meses depois, engordou tudo de novo, porque não era para ter passado por um processo de coaching, era para ter passado
por um processo terapêutico que não necessariamente vai tomar a vida inteira, mas cuidaria de questões que estão na base, que são cuidaria da função que aquele comportamento alimentar tem para que a pessoa consiga emagrecer com sustentabilidade. Então, Renata, infelizmente, tem muita gente investindo uma grana alta em processos de coaching, porque um processo de coaching é caro, é mais caro do que, se você for olhar, uma sessão de psicoterapia e uma sessão isolada de coaching, coaching é mais caro. Então, tem muita gente fazendo um investimento financeiro alto e saindo insatisfeito do processo porque erraram lá atrás, erraram na hora de fazer uma avaliação se caberia ou não um processo de coaching. Pelo amor de Deus, não significa que coaches não psicólogos não saibam separar o joio do trigo. Mas eu acho que muitos não sabem mesmo, até porque para nós psicólogos, às vezes a gente também tem dificuldade. Será que vai dar? Será que vai caber bem um processo de coaching aqui ou não? Então, o buraco é muito mais embaixo mesmo. Bom, a gente tem... são temas bem polêmicos. São. Imagino o que está passando na cabeça das pessoas. Quem tiver dúvida, a gente está aqui conversando com o Governo Morales a respeito de processo de psicoterapia e processo de coaching. Então, podem comentar. Aqui é um bate-papo, né? Vocês estão livres para comentar o que vocês acharem. Da mesma forma que a gente está aqui também discorrendo a respeito do que a gente pensa. Tem alguns comentários que eu vou colocar aqui. Eu até tô lendo aqui da Criativo, Bruna. psicologia e coaching, muito interessante a minha caminhada. Agradeço pelo comentário. A Bárbara Cristine agradecendo o seu esclarecimento. Maravilha isso que você trouxe, Golber. Laís Coutinho, conheço história sim, se referindo à história da pessoa ser coaching sem ser psicólogo. Bárbara Cristine, é um grande diferencial para nós psicólogos. Podemos dizer que os melhores saem na frente. Dito que ela está falando da questão da formação, né? De quando tem a junção das duas profissões, digamos assim. Ô, Renata, deixa eu só fazer uma pausa, porque, por exemplo, vamos supor que eu sou economista. Na verdade, eu sou psicólogo, né? Como sou. Se chega alguém para mim querendo ajuda com a área financeira, eu, Gober, não ofereço ajuda num processo de coaching de finanças. Por quê? Porque eu não tenho expertise em finanças. Um economista que também é coach pode ser muito mais interessante para demandas financeiras do que um psicólogo coach para questões financeiras, o que não significa que eu não poderia ajudar essa pessoa a conseguir alcançar os objetivos financeiros dela. Eu só estou querendo dizer com isso que, da mesma forma que nós psicólogos temos um conhecimento aprofundado sobre comportamento e que, em muitos casos, esse conhecimento é um diferencial para ajudar a alavancar a pessoa, haverá outros profissionais que têm uma expertise que nós não temos e que saberão ajudar pessoas com demandas muito específicas em áreas que a gente não domina. O que não significa também que um economista não possa ajudar uma pessoa num processo de coaching de emagrecimento. Mas você entende que, assim, existem conhecimentos que, a priori, vão agregar valor ao processo de coaching, né? A questão toda é que, também tem que ficar claro, eu não preciso ter... Então, se você me procura para um processo de coaching de estilo de vida, né? Melhorar o seu estilo de vida e, consequentemente, ganhar massa muscular, emagrecer, o que for importante na questão do estilo de vida. Não é porque eu não tenha necessariamente conhecimento nessa área que eu não possa te ajudar, porque supostamente o papel do coach não é um papel de consultoria. Eu não sou um expert nisso, naquilo outro, para eu falar para a pessoa, você deve percorrer este caminho. Num processo de coaching, o papel primordial do coach é extrair do coach, do cliente, as respostas para as demandas dele. Não sou eu, coach, que vou falar. Você precisa ir no nutricionista, você precisa dormir mais cedo, você precisa fazer atividade física. Eu vou extraindo do coach os passos para aquilo.
E a partir das perguntas que a gente vai fazendo, das ferramentas que a gente vai usando, nós vamos facilitando essas respostas irem surgindo por parte do coach. Mas porque isso é importante, já que tem muita gente que procura, vou fazer coaching, vou pagar X mil reais e a Renata vai me salvar. Ela é minha coach e porque eu estou pagando X mil reais, agora vai estar resolvido. É ridículo isso que eu estou falando, mas a maioria das pessoas ainda acha que existe solução mágica, que então eu vou passar por um processo de coaching, estou pagando e vai ser resolvido. Vou chegar lá onde eu E quero. aí, às vezes, esse processo de coach ele foi bom, só que a expectativa não estava ajustada. Né? Ela Sem dúvida. conquistou alguns objetivos, mas precisa de um alinhamento de expectativa. Desde Né? a primeira sessão. A, Senão, o processo dana. a, com relação até essa parte de psicoterapia, a Bruna comentou que existe a abordagem cognitivo-comportamental, que são exatamente assim, poucas sessões com o objetivo de resolver o aqui e agora. Para quem não é psicólogo, dentro da psicologia a gente tem diversas abordagens, né? Como se diz assim, de uma maneira mais leiga, várias formas de tratamento. Tem a psicanálise, tem a sistêmica, a humanista, cognitivo-comportamental é uma delas. Eu trabalho na linha analítico-comportamental, que é a mesma do Goldberg. Né? Então, a Bruna está dizendo que existem ainda dentro da psicologia algumas formas de atuação que também podem ser mais objetivas. Não é esse processo longo em que a pessoa precisa ficar muito tempo, que muita gente tem restrição ao atendimento assim, justamente por esse motivo. Né? A Creative Psicologia e Coaching. Pode acontecer de você receber uma pessoa que emocionalmente está instável e que não necessariamente tem um objetivo que justifique um processo de coaching. Aí o psicólogo faz diferente. E eu acredito muito que o que vai fazer a diferença não precisa haver essa guerra, né? Psicólogo versus coach. A gente precisa de profissionais que estejam conscientes do papel deles, o que eles vão fazer em prol do outro, é pensar muito mais no outro do que em si mesmo. A gente não consegue ser bom em tudo, né? Então, o Gober falou, alguém que é da área financeira vai conseguir ajudar a pessoa com o processo de coaching em questões emocionais? Talvez, mas talvez não fosse muito mais honesto, até com essa pessoa que está passando por esse processo, indicar um processo de psicoterapia. Né? Então, é muito importante a gente ter ciência do nosso papel, o quanto que a gente consegue ajudar o outro, para o processo ficar muito mais transparente, a gente conseguir estabelecer formas de atuação no Brasil que respeitem as duas formas de atendimento, digamos assim. Ô, Renata, o que acontece, tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas tá tudo certo. Infelizmente, o que acontece, muitas vezes, é que tem muitos coaches não psicólogos que têm muito boa vontade e que acreditam que o conhecimento que eles têm apenas em coaching é suficiente para ajudar as pessoas. Então, por exemplo, se eles receberem uma pessoa falando eu quero emagrecer 10 quilos, muitas vezes eles vão realmente acreditar que o processo de coaching vai ajudar a pessoa no emagrecimento e algumas vezes vai mesmo. Só que nós temos um conhecimento sobre comportamento humano e que a gente sabe que tem um bocado de questões que num final de semana, em 4 dias, não se aprende e que a gente demorou 5 anos para aprender, que tem a ver com a função que o comportamento tem na vida da pessoa. Então, às vezes, felizmente, os coaches não psicólogos que estão sendo bem-sucedidos são pessoas que estudam muito por fora, que estudam muito psicologia e que daí, sem fazer uma graduação, vão adquirindo um conhecimento sobre o comportamento que, obviamente, não se adquire apenas com uma graduação. Mas tem muita gente que sai das formações em coaching acreditando que, por exemplo, aquelas 2 páginas que eles tiveram na formação sobre crenças limitantes vai salvar, vai ser suficiente dentro de um processo de coaching. A gente sabe, por exemplo, que num processo terapêutico, às vezes a gente demora 1 ano e meio, 2 anos num processo de terapia com uma pessoa que tem muitas crenças que a atrapalham e ela sai da terapia com pouco avanço. Não é num processo de coaching que em 10 sessões crenças muito arraigadas vão ser modificadas. Eu estou falando isso porque nas formações em coaching tradicionais, muitas vezes, eles ensinam técnicas para, em uma sessão, 2 sessões, mudar a crença da pessoa.
o buraco é muito mais embaixo. E aí, pessoas que não são psicólogos, que fazem formações em coaching, acreditam que aquela ferramenta X é suficiente e é profunda o suficiente. Então, eu só acho que a gente tem que ter cuidado, porque mesmo nós psicólogos, nós sabemos um pouquinho de comportamento humano. Por mais que a gente saiba muito, a gente sabe pouco. Comportamento é algo, é um espectro tão grande, nós estamos aprendendo e vamos continuar aprendendo sempre. A gente sai da faculdade depois de 5 anos e estuda para o resto da vida. E olha, E né, não seria assim, diferente no processo de coaching, né? de forma alguma. É porque, assim, gente, coaching não é mágica. Não espere que você vai passar e vai ter 10 sessões que vão transformar a sua vida. Para muitas pessoas, 10 sessões vai ser maravilhoso e vai ter uma transformação realmente importante. Para poucas pessoas. Eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, são duas. Eu quero que você responda focando nas pessoas que têm interesse por passar por processo de coaching ou de terapia, Uhum. e também para aquelas pessoas que querem se tornar psicólogos ou coaches. O que essas pessoas precisam saber a respeito dessas duas atuações? Tanto eu que quero passar pelo processo ou quero me tornar um profissional para ajudar outras pessoas. Ai, não sei se eu vou saber responder. Fala de É, acordo com a sua experiência. o que eu tô querendo, o que eu saber responder é o seguinte, na verdade, saber responder sem ser direto, né? E eu sou muito direto. Olha, uma formação em coaching passa longe do que é uma graduação em psicologia. Então, eu sei que 5 anos é um tempo muito grande. Hoje em dia, você pensar que você vai ficar 5 anos numa graduação é horripilante. Só que o que você vai aprender numa formação em coaching é um centésimo, eu não sei, um milésimo, 1.000, é nada perto de uma graduação. Então, você pode ser muito bem sucedido como coach e continuar estudando, se aprimorando e tudo mais. Mas é que eu vejo, todos nós continuamos em algum momento da vida querendo pílulas mágicas, respostas rápidas para a vida. Eu recebo muita gente, né, Renato, que já tem uma graduação, que está insatisfeito, que quer fazer uma transição de carreira. Hoje em dia, a gente não precisa fazer uma graduação para ser bem-sucedido. E quem já fez uma graduação não tem mais paciência, às vezes, realmente, para fazer uma nova graduação e vai conseguir ser muito bem-sucedido fazendo uma especialização na área de interesse e por aí vai. Do jeito que você me perguntou, eu acho que eu estou levando para um outro lado que é só assim. Tenho 18 anos hoje, tenho 25 anos hoje. Quero ter uma carreira. Faço uma formação em coaching ou estudo psicologia? Eu não teria dúvida para responder. Respira fundo e vai fazer uma graduação, porque nem a graduação vai ser suficiente para você se sentir confortável, confiante, para ser um bom profissional. Não que você não possa ser fazendo uma formação, mas eu acho que em termos de a longo prazo, vale a pena respirar fundo e passar por uma graduação do que fazer uma simples formação em coaching. Eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Ok. Para as pessoas que nunca passaram por psicoterapia ou por processo de coaching, você consegue diferenciar para a gente o que acontece na sessão? Porque para muita gente é assim, eu vou chegar lá, vou ficar falando, e aí? Uhum. Né? O que acontece nos dois tipos de atendimento? Num processo de coaching, você tem um objetivo estabelecido e muito claro na primeira sessão. O coach vai te ajudar. Claro que você eventualmente chega para um processo de coaching já tendo noção do que você quer. Só que na primeira sessão, então, por exemplo, eu quero ser um psicólogo de sucesso. Eu quero passar por um processo de coaching porque eu quero ser um profissional, um psicólogo de sucesso, um médico de sucesso e tudo mais. Na primeira sessão de coaching, o coach vai ajudar você a delimitar com muita clareza o que é esse profissional de sucesso. Vamos levantar aí 10 evidências, 15 evidências bem concretas que vão nortear as próximas sessões.
ser um profissional de sucesso para o Gober é ganhar 50 mil por mês, atender 20 clientes por semana, ser reconhecido pelos colegas, pelos pares, como uma referência na área X, ser convidado para dar palestra todo mês. O que é ser um profissional de sucesso para aquela pessoa? Isso é feito na primeira sessão. Todas as outras sessões no processo de coaching são muito focadas nesse objetivo bastante específico, e o papel do coach vai ser ajudar o cliente a trilhar passos na direção desse objetivo que está redondinho, que está muito amarradinho e bem estabelecido desde a primeira sessão. Então, o papel do coach vai ser fazer uma série de perguntas, existem ferramentas muito formatadas e pragmáticas que vão contribuindo para o cliente e tendo clareza do que ele precisa fazer, e o coach vai acompanhando essas ações. Então, o papel do coach é ampliar a perspectiva do cliente para fazer o cliente entender, então para eu ser esse profissional de sucesso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, e vai acompanhando esse passo a passo. Num processo de psicoterapia, sem um tempo pré-estabelecido, eu não tenho só 10 sessões, eu tenho meses pela frente. Meses podem durar 8 meses, 1 ano e meio, 9 meses, 6 meses, 5 anos. Geralmente, a pessoa também tem uma demanda. Olha, eu quero ser um profissional de sucesso. Eu tenho como ajudar uma pessoa a ser um profissional de sucesso oferecendo para ela psicoterapia. Só que com coaching, para essas pessoas que já têm um nível de maturidade emocional e comportamental, de autoconhecimento bem estabelecido, eu vou agilizar isso muito mais com um processo de coaching. Em psicoterapia, é muito mais comum recebermos pessoas que ainda têm dificuldades maiores para lidarem com certas situações, sejam elas emocionais, familiares, afetivas, de carreira. Então, por exemplo, eu sou um ótimo profissional, técnico, eu sou um ótimo psicólogo, mas eu sei muito psicologia, mas eu não sei me relacionar bem com os meus colegas de trabalho na empresa. Então, na psicoterapia, eu estou ajudando a pessoa a entender por que ela se comporta da maneira como ela se comporta. É um nível de profundidade, um processo de ajuda muito maior, porque eu vou ajudar a pessoa a entender as razões pelas quais ela se comporta como ela se comporta. Eu vou fazer um exame detalhado da história de vida dela para ela ter clareza de por que hoje ela faz o que faz, o que na história de vida dela contribuiu para ela ser a pessoa que ela é hoje e ter as dificuldades comportamentais e emocionais que ela tem, para ir ajudando ela a se desenvolver mais. Em resumão, num processo de psicoterapia, a gente ainda está ajudando a pessoa a se desenvolver bastante, se desenvolver emocionalmente e comportamentalmente mais. Num processo de coaching, essa pessoa já tem um nível de desenvolvimento emocional e comportamental tão grande que eu estou fazendo um refinamento do refinamento, porque ela toca a vida dela bem sozinha. Não, perfeito esse esclarecimento, Golden. O que não Eu queria significa até... que a gente precisa passar anos em terapia. Não, não. Eu queria aproveitar, a gente já está quase acabando, e eu não queria deixar de pedir para você explicar para a gente o seu projeto. Você tem um projeto de coaching voltado para psicólogos, junto com o Samuel, que outro dia até participou com a gente aqui de uma live. Então, eu queria que você falasse o porquê que isso foi criado, né? Qual que é o objetivo desse projeto e o que você oferece para os psicólogos. Inclusive, vai ter agora no final do mês, né? Vai O agora no final do mês. Bom, gente, muito brevemente é o seguinte. Como o coaching tradicional faz uso dos conhecimentos da psicologia, lá nos anos 2000, na Universidade de Sydney, o Anthony Grant, que faleceu agora esse ano, muito jovem, com 60 e poucos anos, ele entendeu que o conhecimento que nós temos em psicologia, por conta da graduação, nos colocava num patamar diferenciado quando a gente
ajudar uma pessoa num processo de coaching. Então, lá nos anos 2000, fundou-se um departamento de coaching psicológico na Universidade da Austrália e de lá para cá, mundo afora, isso explodiu. Existe uma área de estudo chamada Coaching Psychology, né, ou coaching psicológico, que é a utilização do conhecimento científico da psicologia nos processos de coaching. Num congresso muito famoso que é sediado por Harvard, todos os palestrantes são psicólogos, trazendo conhecimento científico para agregar valor aos processos de coaching. Então, por exemplo, em 2017 eu participei, a gente tinha o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, apresentando dados de pesquisa de psicologia que são utilizados em processos de coaching. Então, o coaching psicológico é uma área de estudos conduzida e aprimorada por psicólogos para a gente desenvolver processos de coaching melhores, baseados no conhecimento científico. Então, Renata, tudo que você aprendeu na faculdade, imagina você usar todo o seu conhecimento dentro de um processo de coaching. Assim como existe, por exemplo, coaching com neurociências. Está fazendo uso basicamente da neurociências para conduzir um processo de coaching. Então, coaching psicológico é usar o conhecimento da psicologia dentro dos processos de coaching. Então, em 2016, eu e o Samuel, chamei o Samuel para ser meu braço direito nesse projeto, que é um projeto da Academia do Psicólogo. A gente oferece uma formação em coaching psicológico exclusiva para psicólogos. Então, se você for para Lisboa, na Universidade de Lisboa, tem uma pós-graduação em coaching psicológico. Aqui no Brasil, essa é a única formação em coaching psicológico que existe desde 2016. A gente está indo agora para a 34ª turma. Agora temos um novo formato que é ao vivo com transmissão online. Não tem nada de aula gravada, eu detesto produto online de coisa de assistir aula gravada. Eu não funciono bem com aula gravada. Então, a formação continua acontecendo. Tem uma etapa prévia, teórica, online, você estuda o material. Tem uma etapa de 4 dias, quinta a domingo, de 9 da manhã às 8 da noite, ao vivo, como se eu estivesse na sala de aula, só que mediada pela internet. E depois ainda tem o acompanhamento do aluno nas supervisões dos atendimentos. Então, é uma formação em coaching exclusiva para psicólogos. A Leila está aqui mandando um beijo para a gente. Tive a felicidade de tê-la na formação. Foi muito bacana a participação dela. Quem quiser mais informações pode entrar lá no site que eu vou escrever aqui, Renata, coachingpsychologybrasil.com.br, porque a gente está com a inscrição até amanhã para essa turma do final eu vi do que tem mês. poucas vagas, né? Sim. Uma dúvida, a pessoa que é psicóloga, que passa por esse projeto, ela se torna uma coach? Só um minutinho que eu estou digitando, eu não sei falar e fazer ao mesmo tempo. Peraí, coaching, Tá bom. ela se torna uma coach, só que ela se torna uma psicóloga coach. Nos Estados Unidos tem uma expressão que é coaching psychologist. Então você é um psicólogo do tipo coach. Então, aqui no Brasil é psicólogo e coach. Eu sou um psicólogo coach. Eu ofereço psicoterapia, ofereço coaching psicológico, mas se você vê psicólogo coach, você já entende que é um coach que também é psicólogo e que faz uso, obviamente, de todo o conhecimento da psicologia. Legal demais. Bob, a gente está chegando no final. Tinha muita coisa para perguntar. O assunto é muito... Vou te trazer para a formação. Eu sei, eu já estou me programando. Eu já estava depois você conversa ontem. com Leila. Estou suspeito para falar. Você está comendo mosca, porque, gente, não, quem é psicólogo aqui, eu sou suspeito para falar. Depois eu vou te chamar em box aqui. Você é super perfil, super. Eu estava olhando ontem o site, vendo questão de conteúdo programação. Eu já estou de olho, na verdade, eu já tenho um tempinho. Bom, Bob, eu queria te agradecer. Eu fiquei extremamente feliz. Você não sabe a minha alegria quando você aceitou participar desse bate-papo comigo, que eu sei que a sua agenda é super difícil de achar uma data, de achar um horário.
Eu sou muito grata por tudo que você já me ajudou, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Você foi a primeira pessoa que me colocou dentro da análise do comportamento, então me abriu essa janela aqui, nunca mais eu saí, sou muito feliz. Então eu tenho certeza que você tem muito a contribuir com todo mundo, o conteúdo que você trouxe foi muito legal. Tinha diversas outras perguntas, porque esse conteúdo é enorme, é Extenso gigante. demais. Então eu quero convidar todas as pessoas que entraram pelo perfil da UP, que ainda não conhecem o perfil do Goldberg, para entrar, acompanhar, não só pelo perfil dele, do Goldberg, como o outro, que é o... É o Coaching Psychology Brasil. Isso, que até Vou por aqui. republiquei algumas coisas que ele colocou. Vou colocar no feed também a descrição para vocês acompanharem lá, porque tem muito conteúdo legal. Espero que vocês tenham curtido, da mesma forma que eu curti. Foi uma delícia te ouvir, da mesma forma que eu falei com a Maxileila, vou falar com você. Matou um pouquinho da minha saudade das aulas da faculdade. Ô, Renata, Foi muito gostoso. é difícil falar sobre o que a gente falou em pouco tempo, porque tem muita coisa para destrinchar aqui. Eu vou convidar assim, as pessoas a entrarem lá no site, no blog, tem muito texto sobre terapia e coaching, texto e vídeo sobre o tema. E, Renata, eu te agradeço muito pelo convite, um prazer estar com você. E eu só estou te cutucando para fazer a formação, porque como eu sei da sua trajetória, sabe quando você sabe que você vai pegar um conhecimento que vai cair como uma luva para você e você vai aprimorar mais ainda? Eu sou suspeito para falar, mas depois você vai ver, você vai falar assim, meu Deus, devia ter Então não feito vai ser antes. surpresa você ver a minha Não inscrição vai, lá não amanhã, não. vai. Um beijo Gober, para você, um viu? beijo, ótimo dia para você e a todo mundo que nos acompanhou aqui.